Então, Alma, muito bom dia para si que está aí desse lado a fazer-nos companhia. Estou eu, está a Susana. Olá, bom dia, Olá Susana. Marta, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Estamos aqui as duas com cara de muito cansadas. Hoje não há make-up para ninguém. Não, nem eu nem ela. Foi carinha lavada, acordar a cara lavada, está bom. Cremezinho e é isto mesmo. Portanto, hoje vamos aqui falar de um tema que por acaso só decidimos aqui agora às duas, mas é algo que nós temos falado nos últimos dias, quando em conversas que temos aqui nós as duas sobre os benefícios de, e resolvemos que hoje iríamos aqui trazer um tema. Nós já falamos sobre isto num dos programas, mas não abordamos, Não não abordamos, aprofundamos. nem aprofundamos muito, falamos só de leve, mas acho que, e até porque estamos agora aqui a passar esta altura do ano, com muitas constipações, com os cansaços, com tudo, dos benefícios dos óleos essenciais. Sim, quem me segue nas redes sociais já tem visto que eu tenho partilhado alguma informação e até algumas dicas de algumas misturas dos óleos que se pode fazer para as mais diversas situações do nosso dia a dia. E sem sombra de dúvidas que, olha, ultimamente tem sido uma grande ajuda, uma grande mais-valia para mim em várias situações que vamos abordar aqui ao longo do programa, até para que os nossos ouvintes vejam um contexto mais prático da coisa. Eu acho que, se me permites, abrir as linhas se os nossos ouvintes tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma questão. Será que pode ser? Abrir as Sim, linhas? sim, claro que sim. Pronto, eu não sei qual é o número, 252, né? 252301781. Ficamos aqui por este, que é o mais simples e que podem, obviamente, ligar para cá. Entretanto, deixa-me, já que estamos a falar em números, estava aqui com o nosso número de telefone para que os ouvintes que queiram, entretanto, fazer as nossas questões podem fazê-lo, para que na segunda parte a Susana possa responder, e para isso é só mandar o SMS para o 919884338, é o número de SMS Manhãs com Alma, 919884338. Depois, então, se quiser ligar para cá e fazer questões sobre os óleos essenciais, pode fazê-lo, 252301781, é o número de telefone então que vamos disponibilizar aqui para esta nossa questão e este nosso tema, que faz muito sentido porque cada vez mais se fala nos benefícios dos óleos essenciais. E o que é que são os óleos essenciais? Então vamos começar por parte. Primeiro, desde sempre que nós sabemos, não é, que as plantas têm propriedades curativas, não é? Desde as mais diversas culturas, desde os primórdios dos tempos, que determinados povos, não é, pegavam. Olha, por exemplo, agora estava a lembrar o eucalipto. O eucalipto ainda hoje é usado, as folhas de eucalipto, em muitas culturas, principalmente as indígenas, elas maceram as folhas com o contexto cicatrizante, por exemplo, antibacteriano, por exemplo. Então eles fazem aqueles preparados com as folhas, não é? Maceram e fazem tipo aqueles emplastos e colocam nas feridas, quando uma pessoa está com algumas viroses, ou seja, o que for. Isto num contexto em que estamos a falar, por exemplo, dos povos amazónicos, que eles vivem só com aquilo que. Pronto, né? E então eles acabam por ter ali à mão todas as formas de medicamentos que nós, na nossa cultura, estamos habituados a ir a uma farmácia ou a um sítio qualquer, não é? Umas parafarmácias, e pegamos e trazemos embora em forma de comprimido. Só que a vantagem é que ali é natureza. Ali é tudo aquilo que está puro, que é natural. Os óleos essenciais vêm na linha disso. Principalmente, e eu vou falar daqueles que são os que eu trabalho, que é os óleos essenciais da doTERRA, porque quando nós falamos de óleos essenciais, fala-se. Há muita coisa, mas atenção, grande parte, ou alguma parte, não são totalmente óleos essenciais. Que É seja, não é isso. verdade, há aqueles com aromas e isso tudo. É, porque vende-se ou dá-se o nome de óleos essenciais, mas no fundo são fragrâncias, são essências que se colocam nos difusores, algumas dão para pôr a queimar naquelas coisinhas com velas por baixo, e coloca-se, no fundo aquilo é tipo um óleo, coloca-se o óleo em cima e queima, mas tem a fragrância, no fundo vem só para dar um cheirinho. A função dessas fragrâncias é como se tu estivesse a acender um incenso. Só que o incenso acaba por ter o fumo, e ali não, só sai o aroma. Também como há outros difusores, ou há difusores que tu colocas também a essência lá dentro, dá-te o perfume, dá-te o cheirinho. Não tem as propriedades terapêuticas daquilo como nós estamos aqui ou como eu me estou aqui a referir. Então, dentro do mercado, sinceramente aqui no mercado nacional, e eu posso até estar a
a falhar a nível de informação, mas a nível do mercado eu não conheço nenhuma outra marca que proporcione o mesmo que a do Terra proporciona enquanto marca de óleos essenciais. Sim, aqui puxando pela cabeça, em termos de marcas, só me vem mesmo a do Terra, porque fazes alguma pesquisa de óleos essenciais na Google, na internet, e aparece sempre como... A do Terra faz pesquisa ao Terra. a do Terra como empresa, ela faz-te ela tem 10 anos no mercado e ela faz imensos testes aos seus óleos. Disponibiliza para todos, quer para os seus revendedores, como é o meu caso, quer para ti, como curiosa, como adquiriste só um óleo, compraste um óleo qualquer, podias ter comprado a mim noutro sítio qualquer. Todos os óleos por baixo têm umas letrazinhas e uma dessas letras é o número do lote que o óleo foi feito. Então há um site específico na internet em que tu consegues, que a do Terra disponibiliza, em que tu consegues inserir o número do lote e veres quais foram os testes que foram feitos àquele lote, quais foram os resultados dos testes. Tu tens toda a informação ali disponibilizada para que tu possas perceber a viabilidade daquele óleo, o que não acontece nas outras marcas. E para além disso, a do Terra aposta muito na qualidade, tanto que todos os óleos da do Terra têm o certificado CGTP, que representa a qualidade, a pureza que os próprios óleos acabam por ter, o que nos permite depois trabalhar com eles de várias formas, porque normalmente quando nós falamos em óleos essenciais, nós pensamos em quê? Colocar num difusor, por exemplo, dar o cheirinho e ficamos por aí. É a primeira ideia que nós temos quando falamos em óleos essenciais. Os óleos essenciais da do Terra é muito mais do que isso. Nós podemos utilizá-los a nível aromático, portanto no difusor, que vai entrar no ar e nós automaticamente ao respirar vamos estar a receber os efeitos curativos do óleo. A nível tópico, também, a nível de aplicações, seja localizadas, eu depois já vou dar aqui exemplos, seja, eu por exemplo, neste momento o meu perfume é um óleo da do Terra, neste momento altero muito entre o óleo de rosas e o de jasmim, acaba por ter os efeitos... tem um cheirinho muito bom. E acaba por ter os efeitos físicos, acaba por trabalhar fisicamente em determinados aspectos, acaba por trabalhar emocionalmente e espiritualmente, depois dá o cheirinho também. Portanto, temos aqui 4 coisas em um. E depois temos alguns dos óleos essenciais da do Terra que podem ser ingeridos, o que nos permite trabalhar com eles em modo, vamos dizer, medicação. Medicamento natural, porque podemos aqui criar as nossas cápsulazinhas e ingerir. Eu vou explicar aqui aos nossos ouvintes. No fundo, o que é que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais nada mais são do que tu ires à planta, extraíres o melhor que a planta tem. Neste caso, a do Terra faz-lo de uma forma segura, todo o processo de destilação, todo o processo de extra... As plantas, se fazem, e eles apostam muito também, por exemplo, o limão. O limão é produzido numa zona da Sicília, ali em Itália, se não estou em erro. Sim, então todo o óleo de limão que nós adquirimos da do Terra, nós sabemos que ele vem ali daquela zona. Há limões por muito lado, mas não tem as mesmas propriedades pelo solo, pela temperatura, pelo clima, por toda a envolvência. Sim, o limão acaba por tirar dali toda a sua... E ali aquele limão daquela área específica do continente, portanto ali na Itália, naquela área específica, vai trazer propriedades que depois quando nós o utilizarmos vão ser extremamente benéficas para nós. Como a lavanda lavanda, tu vês aqui em Portugal lavanda, mas a lavanda que está no óleo essencial não é uma lavanda qualquer, é uma lavanda em que ela é produzida de forma muito sustentável, em que eles também sabem dar o tempo de repouso à terra, toda aquela parte do cultivo que obedece a determinados critérios, não só para que a planta tire o que traga as melhores propriedades, que são produzidas sem químicos, sem adubos, sem essas coisas assim todas, mas também para que a própria natureza tenha tempo de se autorregenerar.
Porque se tu tens um campo de cultivo, por exemplo, e se estás constantemente, quem for agricultor deve concordar comigo, digo eu, não é? Portanto, se tens um campo de cultivo e se estás sempre ali a cansar a terra, e principalmente com o mesmo tipo de produção, não é? Imagina aqui em Portugal, milho, tu não dás tempo para que a terra vá buscar os nutrientes devidos e aquelas coisas que a terra precisa. A do terra, na produção dos seus óleos essenciais, ela tem esse cuidado. Para além disso, também, ela apoia muito, porque muitos destes óleos vêm de países que a gente considera de terceiro mundo, em que eles acabam por ter uma carência maior. Eles apostam muito no desenvolvimento sustentado das próprias pessoas, sem escravizar, ou seja, é um trabalho justo, cuidado, para que não só o óleo, quando chega às nossas casas, venha com o máximo de poder curativo, mas essencialmente porque também em todo o processo houve várias pessoas que foram ajudadas, e a do Terra nesse sentido faz um trabalho muito grande também. Mas isso é um outro, à parte da própria empresa, que eles acabam por ter esse... É um objetivo da própria empresa. Mas enquanto óleos essenciais, eles são então trabalhados, todo o processo de destilação, de ir buscar à planta as propriedades para que depois venham nos óleos as propriedades terapêuticas mais elevadas. Todo um processo em que há uma data de testes, estão sempre a ver os efeitos positivos e benéficos e estão sempre à procura de mais e melhor para nós. E a verdade é que não porque eu trabalho com eles, mas a verdade é que a partir do momento em que se conhece os óleos da do Terra e conhece os efeitos que eles nos proporcionam, quer queiram, quer não, as pessoas ficam rendidas. Porque conseguem-se perceber que num frasquinho pequenino de 15 ml, por exemplo, tu tens ali um potencial tremendo, não só para a tua saúde física, mas para a tua saúde emocional, espiritual e muitas vezes até para situações da nossa casa, em que tu acabas por ter na tua despensa uma data de produtos de limpeza e de medicamentos na tua farmácia de casa e tu acabas por ter, assim, eu ia dizer uma malinha, que é o que eu tenho em casa, uma malinha com uma data de óleos, não é? Que depois vais adquirindo, mas muitas vezes começamos com 10, que são os base, e tu ali com esses 10, por exemplo, que fazem parte de um kit base, tu consegues ter tudo. Não tens noção do quanto tu podes trabalhar somente com esses 10. Depois podes ir complementando com outros, mas tu tens ali uma base tremenda mesmo. Tu já uma vez experimentaste os óleos? Eu sei que nós já fizemos aqui uma brincadeira. Já fizeste aqui no óleo, mas não experimentei. Confesso que não experimentei, tenho muita curiosidade, aliás já falámos sobre isso, que vai ser uma das coisas que no próximo ano vou pensar em fazer, em adquirir. Não experimentei, tenho muita curiosidade, até porque tenho pessoas que já fizeram a experiência e que notaram logo diferenças nas primeiras vezes que usaram. Nomeadamente, tenho uma amiga, não sei se ela me está a ouvir, mas provavelmente não, deve estar a trabalhar ou a começar a trabalhar, que é cabeleireira e tinha muitas dores nas mãos, principalmente na zona dos dedos. A parte articular, sim. Está sempre a fazer o mesmo movimento e muitas das vezes, quando lá ia, ela estava sempre a queixar-se, de vez em quando parava. Sim, por causa das articulações, sim. Muitas dores. E disse-me que foi assistir a uma demonstração de óleos essenciais, não me recordo se foi do Terra ou não, sinceramente não me recordo, mas diz que foi fazer e... Provavelmente deve ter sido, porque... E a pessoa que estava a fazer a demonstração, que ela também gostou imenso, perguntou se as pessoas que ali estavam, havia alguém que tivesse ali uma situação que incomodasse e quisesse experimentar. E ela disse, já agora eu tenho aqui esta dor, não é? Eu tenho estas dores aqui, na parte das articulações das mãos, porque sou cabeleireira, faço e tenho sempre dores. Neste momento estou com dor. Ela disse, então vem aqui experimentar uma coisa. E colocou-lhe um bocadinho de óleo. E ela passou. E disse, tu não estás a acreditar, tu não vais acreditar. Deixou de doer. Isso também aconteceu comigo quando eu fiz o último workshop, agora no início deste mês, se não estou em erro, que fiz um workshop dos óleos essenciais também. E então também havia lá 2 ou 3 meninas que estavam com situações também assim desse género muscular. E na mostra dos produtos também fiz algumas experiências com elas e o resultado também foi esse, porque realmente os óleos têm uma ação muito grande. Ela disse que sim, é óbvio, ela não ficou
ficou curada, esquece, né? Isto tem que fazer um tratamento, isto vai aqui. E não cura, vai-te Isto é minimizar, porque eu trabalho muito com os óleos. Se fizer constantemente este tratamento, você vai ter muita qualidade de vida que não tem dor. É um facto, porque aquilo é anti-inflamatório, não sei que óleo. Deve ter sido é o Deep Blue, deve ter sido o Deep Blue que ela utilizou, que é um dos óleos que faz parte do tal kit dos 10, porque a do Terra acaba por, de forma, os óleos da do Terra são um bocadinho caros, não vamos mentir, a nível Sim, de... eu estava a guardar essa informação mais para a frente, mas efetivamente são, mas costuma dizer a qualidade paga-se, não é? E nota-se a diferença aí. Não poupa-se dinheiro, as pessoas se tu fizerem... Até porque não estamos a falar que tu vais descarregar aquilo dá-te... uma gotinha. Ui, tu há frascos que podes demorar um ano ou mais com ele em casa e nesse ano que tu estás com ele, tu poupas imenso dinheiro em médicos, em medicamentos. Eu já vou depois aqui contar algumas situações que me aconteceram pessoais e se as pessoas forem fazer as contas, vão ver que, ok, agora até pode ser um investimento. Não vou dizer que não é difícil pegar e dizer assim, eu até gostava de ter esse kit, que vem com um difusor e que vem com 10 óleos de 15 ml, que é o kit mais aconselhado pelo valor feito a comparação de comprar os óleos individualmente, pelo valor total do kit, de forma individual e de forma em conjunto, compensa-te muito mais. Então acaba por ser aquele kit base de quem quer começar a trabalhar com os óleos, ter aqui tudo. Naqueles 10 tem tudo ali. Então, claro que se tu disseres assim, ok, mas eu quero neste momento dar aquele valor, é um bocadinho puxado. Não vou dizer que não é, mas eu costumo dizer que é um investimento. Porque ao fim de um mês, 2 meses ou 3 meses, aquele dinheiro já foi recuperado, mas N de vezes. Porque em determinadas situações, principalmente quem tem crianças, então ainda mais, porque tu tens ali uma panóplia de ação tremenda, tu não tens noção do quanto tu podes fazer com aqueles óleos, desde cremes, desde bálsamos para os lábios, para o cieiro, tudo, tu tens tudo ali e depois tu passas a ter acesso a toda essa informação para tu poderes trabalhar com ela, o que é excelente. Mas estavas a falar nessa situação, muito provavelmente deve ter sido o tipo Blue, porque é um dos óleos que faz parte desse tal kit, é um dos que eu uso muito, eu pessoalmente, eu já falei aqui no meu problema de fibromialgia, e sem sombra de dúvidas que é daqueles óleos que eu mais trabalho para me ajudar quando eu estou com dores musculares. E se tu estás com uma dor neste momento, em que o músculo está ali mais inflamado, mais tenso, seja lá o que tiver a acontecer, se tu fizeres uma aplicação tópica, uma pequena massagem, uma gota daquele óleo, por exemplo, esfregas suavemente, o que é que acontece? Passado pouco tempo, já estás a notar a diferença. Porquê? O óleo demora 20 segundos a entrar na tua corrente sanguínea. E ao fim de 20 minutos já está a criar uma ação terapêutica, porque ele já percorreu todo o teu corpo, porque vai na tua corrente sanguínea, então já fez todas aquelas ligações de cura dentro do teu organismo que deveria fazer para que o resultado venha a acontecer. Claro que se tu estás com uma dor, o Deep Blue neste caso, vai ali cortar-te a dor que sentes. Mas se tu tens artrite, se tu tens patologias, há necessidade de... Constantemente. Sim. Exatamente. Vamos aqui só fazer um intervalo, até porque já passamos aqui às 8h30. Voltamos já a seguir a continuar aqui a falar sobre esta questão dos óleos essenciais. Mais uma vez lembrar o número de telefones que dão para ingerir, outros nem por isso. E depois, mais uma vez, também terem atenção das diferenças. Nem tudo o que se vê por aí são óleos essenciais, porque a maior parte não o são, não é? Tem tudo lá dentro. É importante, nem todas as marcas apostam no contexto da qualidade e para a própria marca em si ter o selo de qualidade é um próprio investimento da empresa. Trabalhar e buscar essa qualidade para dar aos clientes. E a maior parte das marcas não apostam tanto nesse contexto. E a do Terra realmente aposta e os resultados são incríveis. E era o que eu estava aqui a explicar. Nós temos sim, e pegando aqui no kit dos 10 óleos principais, nós temos assim aqui óleos que podem ser ingeridos. Óleos que nós podemos trabalhar nas 3 formas, aromaticamente, no difusor, topicamente e a nível de ingestão. Dando aqui exemplos mais práticos para as pessoas perceberem, nós estamos agora a entrar aqui num pico de gripe muito grande,
não é? E eu posso-vos dizer que, eu estava-te a dizer um bocado em off, posso-vos dizer que ao longo deste final de novembro, início agora nestes 15 dias de dezembro, eu já evitei ir ao hospital para ir 3 ou 4 vezes. Porquê? Porque a minha filha mais nova ficou doente, ela está no infantário, né? Portanto apanhar essas viroses é muito fácil. Houve uma primeira fase, uma primeira altura que eu tive que ir buscá-la ao infantário porque ela estava a fazer febre. Do nada, e então viemos embora. Eu não fui logo com ela ao hospital porque ela estava bem, ela tinha estado bem, ela fez febre do nada. Se eu chegasse lá, o médico também assim, olha, tipo, ela às 8 não tinha febre, agora ao meio-dia ela tem febre, o médico mandava-me embora, não é? Porque a gente já sabe também como é que os médicos vão fazer. Então eu comecei a trabalhar, por exemplo, com ela nessa altura, logo com os óleos. Ataquei logo com o peppermint, o peppermint é hortelã-pimenta, é um dos óleos que vem nesse tal kit dos 10, e de 2 em 2 horas eu estava-lhe a esfregar o óleo na planta dos pés. E de 2 em 2 horas eu fazia isso. Algumas vezes um bocadinho mais puro, embora para as crianças a gente tem que ter aqui algum cuidado na forma como os utiliza. Pronto, com a minha filha eu já vou percebendo a forma como ela aceita os óleos. Normalmente convém sempre diluir com um óleo de base. E eu de 2 em 2 horas andava ali a esfregar nos pés da minha filha. Posso-vos dizer que ela veio embora por volta da 1, 2 da tarde. Andou a tarde toda assim muito no altos e baixos com febre, é verdade. Mas à noite, na hora de jantar, ela jantou, foi para a cama, estava top. Ela já não tinha febre, ela já não tinha os sintomas, ela queixava-se com muitas dores de cabeça, dizia que o cérebro, eu até fiz um post na altura, dizia que o cérebro saía pela cabeça fora, com as dores de cabeça que tinha. Então eu apliquei-lhe o peppermint de 2 em 2 horas nos pés, fiz uma mistura com outros óleos que fazem parte desse kit, o limão, o orégano, o frankincenso, o limão e o Vanguard. São óleos que fazem todas partes deste kit, em que meti dentro de um frasquinho de roll-on com o óleo base, deitei um X número de gotas de cada um desses óleos e durante o dia eu ia-lhe esfregando na coluna, porque acaba por ser logo um ponto que a nível do sistema nervoso, o nosso sistema nervoso entra logo no nosso organismo de uma forma muito rápida. Para quê? Para combater qualquer virose, qualquer sintoma que fosse de gripe ou de enterite. Na altura até desconfiávamos que pudesse ser enterite. Também houve ali nessa fase um contexto de vírus também na escola. E então ela ficou doente com febre num dia, no outro dia de manhã acordou, já não tinha febre, já não tinha nada. Ficou em casa mais pelo maminho, já não foi para a escola nesse dia, é verdade, mas já estava bem. Ela passou depois o dia todo bem e eu não precisei de ir com ela ao hospital. Eu até fiz na altura um post no Facebook a fazer referência a isso e alguém comentou a dizer: não tens noção da confusão que estava hoje no hospital. Uma pessoa foi a um hospital particular e esteve mais de 3 horas à espera para ser atendida com a filha, porque estava o caos a nível da pediatria, porque os médicos, por muito que quisessem fazer, não podiam. Só por aí eu já poupei. Sem dúvida. Eu já poupei. Já poupei tempo. Poupei porque não tive que deixar de trabalhar para ir com ela ao hospital. Poupei porque se fosse tinha que pagar a consulta, fosse no hospital, fosse no pediatra, fosse do que fosse, portanto a título particular eu iria ter que pagar, e se fosse às urgências também ia ter que pagar. Poupei porque não tive que trazer uma medicação, porque eu já tinha em casa, então já fiz aqui uma poupança grande. Umas semanas depois, lá está, estamos a falar que a minha filhota está no infantário e no infantário está sempre, bem um vírus, bem outro, faz parte, não é? Ela tem vindo a fazer, já desde o início de outubro, uns Beatles, que se chama, que é umas bolinhas que a do Terra tem, que representam uma gota do óleo essencial da Vanguard. E ela todos os dias ela toma uma bolinha dessas de manhã e uma bolinha dessas à noite. E isso para quê? Elevar o sistema imunológico dela. Então ela desde pequenina, que foi para o infantário, todos os meses ela ficava doente. Ela ia 3 semanas para a escola, ficava uma em casa. 3 semanas para a escola, 2 na escola e 2 em casa. Havia sempre assim. E todas as vezes que ficava doente, todas as vezes que eram antibióticos diferentes. Desde que eu comecei a trabalhar com os óleos da Terra há 1 ano e meio para cá, ela deixou de tomar antibióticos. Eu deixei de ter esse recurso constante
ao pediatra e aos antibióticos, porque eu consigo controlar com os olhos. Mais uma poupança. Para além que a menina não está sujeita ao antibiótico A, é o antibiótico B no mês seguinte e o antibiótico C no mês seguinte. Portanto, isto de outubro a março era uma constante com ela muito grande. Então isso também já representa aqui uma poupança muito, muito grande. E ela faz esses bidalzinhos, essas bolinhas, todos os dias. Mas isso não quer dizer que ela não fique fanhosa, que não fique com tosse, que não fique com alguns sintomas. Que é o caso. Então ela anda com muita tosse basicamente é a tosse que lhe está aqui a atacar. E então como é que a gente faz? Mais uma vez recorre aos óleos essenciais, e os óleos essenciais têm uma mistura que se chama Breath ou Air. É uma mistura que tem um composto de vários óleos que trabalham nas vias respiratórias. Basta, por exemplo, deitar no difusor, por exemplo, esta noite ainda foi isso que aconteceu, que é para a filha, que é para o pai, que também está meio aventado, colocar o difusor, neste caso o meu difusor trabalha 4 horas seguidas. Quando nós chegamos a casa, ligamos logo o difusor e durante 4 horas ficou o difusor ali a libertar aquele óleo, não só o Air, portanto eu deitei o Air, o Anuguard, o limão, que são óleos antibacterianos, são óleos que vêm aqui trabalhar o contexto de desinfecção das partículas que estão no ar, até porque o vírus da gripe nós passamos como? É pelo ar, não é? Portanto, o limão vem e corta absorve e queima essas bactérias. O Anuguard vai mais uma vez aqui reforçar o sistema imunológico. Então, difusor em ação durante a noite e ajuda mesmo a abrir e desobstruir as vias respiratórias. Para além disso, os tais roll-onzinhos, eu ainda esta semana também fiz um vídeo a mostrar como é que fazia, estava a repor o meu estoque, em que lhe esfrego. E esfrego-lhe na zona do peito. Peito, costas, sabes como antigamente nós fazíamos com aquela pomadazinha que deitávamos? Pronto, só que essa tem um componente de petróleo, não sei se sabias. Sabia, mas eu confesso que ainda aos dias de hoje recorro ao Vicks, que era isso que estamos a falar, Vicks Vaporub, e faço Eu também recorri muitas na planta dos pés, também, aos meus filhos quando têm essas questões mas graças a Deus não têm passado daquelas constipaçõezinhas e nada de extraordinário, mas quando estavam assim mais atacados eu fazia. Eu também durante na planta do pé, colocava a meita, dormir de manhã e passava uma noite tranquila, sem tosse, sem nada. Assim, mas obviamente tem petróleo e tem outro componente químico que pode ser prejudicial para a saúde e mais tarde vir-se a revelar com algum tipo de doenças. Mas se tu conheces o cheiro do Vicky, se tu pegares no Vicky e se pegares no óleo Air, por exemplo, o cheiro é exatamente o mesmo. O que tu fazes com o Vicky, tu fazes com o Air. Deitas uma gota nos pés, se fizeres exatamente o mesmo tipo de aplicação, vais ter exatamente o mesmo resultado. Simplesmente não estás a colocar nada que tenha componentes que provavelmente tu não queiras intoxicar o corpo da pessoa. E tens aqui um efeito a nível respiratório estrondoso, seja na planta dos pés. Eu normalmente costumo esfregar muito no peito e nas costas, na zona pulmonar. E o engraçado que acontece é que nós aplicamos topicamente. O Air esse óleo é um óleo que nós só podemos utilizar no difusor e topicamente. Mas é engraçado que tu aplicas-lo. O facto de ele ser tão intenso, tão concentrado, passado pouco tempo, tu parece que estás-lo a sentir dentro do teu corpo. É como se tu sentisses, por vezes, como é que eu ia te explicar? O sabor. Não quer dizer que tu tenhas mesmo sabor, mas ficas com aquela coisa de que entrou para dentro, porque realmente o nosso organismo absorve tanto as propriedades terapêuticas dos óleos que rapidamente tu notas o efeito deles no teu corpo. Então, se tu estás, por exemplo, obstruída aqui a nível respiratório, se tu aplicares o Air, de passado, sei lá, 5, 10 minutos, tu já vais notar ali, não quer dizer que estejas logo a 100%, mas já estás a notar completamente, porque eles têm um poder muito, muito grande. Para além disso, os óleos acabam por, dentro desses 10, tu podes trabalhar muito com eles no contexto de limpeza da casa, sabias? Isso já não sabia. Olha, o Anuguard, que é um dos óleos que faz parte desse kit, o limão, por exemplo, estes dois, por exemplo, tu podes fazer sprays, porque eles têm o efeito antibacteriano, têm o efeito desengordurante,
e eles são ótimos para limpar superfícies. A própria doTERRA criou uma gama no OnGuard com detergentes para a roupa e tudo, super concentrados, que tu vais diluindo aquilo, dá-te quase um frasquinho, dá-te quase por um ano para tu lavares a roupa, porque mata-te todas as bactérias que possam estar ali à tua volta, seja na roupa, seja nas superfícies. E cria o efeito de limpeza. O limão é muito bom. O limão é ótimo para limpar os vidros, sabias? Se tu tiveres um frasco de spray com água, colocares umas gotas de limão, 20, 30 gotas de limão dentro de um frasquinho daqueles grandes de spray, e se borrifares como um limpa-vidros e fores limpar, só a água com o óleo de limão, tu estás ali, os vidros ficam impecáveis, brilhantes, e não estás a gastar dinheiro nos detergentes, estás a gastar 2, 3 euros em cada frasquinho, e no instante aquilo te vai. Enquanto que um frasquinho de limão, por exemplo, um frasquinho de limão da doTERRA, comprado à doTERRA, fica-te por 11 euros, mas dá-te para N de utilizações desse género, que dá depois também para outras situações. Então, tu tens aqui uma mais-valia tremenda. E isto para explicar também o que eu falei da situação da minha filha. O Vítor também esteve doente esta semana, porque eu estava um bocado a contar-te. Ele também tem estado mal a nível respiratório, e que já tinha aqui puxado a necessidade de ter ido mais uma vez ao hospital e medicação para ele e uma data de coisas. Para já ainda não foi necessário ir. Porquê? Porque temos estado a trabalhar com os óleos na parte respiratória, numa mistura de vários óleos, em que todos os dias, várias vezes ao dia, e os óleos são aplicados, para além de ser colocados no difusor em que ele vai respirando, seja no consultório, não é? Portanto, durante o dia em que ele vai trabalhando, seja depois à noite em que o difusor fica a trabalhar durante a noite, e durante o dia são feitas várias aplicações tópicas na parte respiratória para ajudar a libertar. Então a tosse, a expectoração e tudo tem vindo de dia para dia a melhorar. O que é que acontece aqui quando nós falamos dos óleos e muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho reticentes? Que as pessoas estão habituadas a recorrerem aos medicamentos, e os medicamentos, pela composição química que têm um efeito mais rápido. Se tu estás a trabalhar com os óleos essenciais, tu precisas de ter consciência que tens que fazer um trabalho mais consistente. Da mesma forma, se tu estás com febre, tu vais tomar um Benuron e um Brufen provavelmente de 4 em 4 horas para baixares a febre. Não é? E tu vais ao médico, o médico vai te dizer de 4 em 4 horas tem que tomar isto que é para fazer efeito, senão o febre não desce. Lá está, se nós não quisermos ir pela linha dos medicamentos, de 2 em 2 horas ou de hora a hora, eu estou a aplicar o Peppermint para baixar a febre, e eu sei que vou ter os mesmos resultados do que se estivesse a tomar de 4 em 4 agora. De 4 em 4 dá-me um espaço maior do que de hora a hora. Mas se calhar o benefício que estamos a fazer ao corpo é muito melhor com os óleos do que com a muito. Acaba mesmo até por trabalhar a nível de energia. Tu acabas depois não só de trabalhar aquela patologia, portanto a virose ou a gripe que tu possas ter, mas acabas aqui também por de trabalhar até mesmo a nível de força, de energia, de estado de espírito, até porque os óleos trabalham em vários planos, e então mesmo que tu não tenhas essa consciência, tu vais estar a ter um benefício noutro ângulo, noutro plano também, e é extremamente vantajoso. E não só, porque depois olha, para o autismo, tem aqui, os óleos trabalham muito para o foco, para a concentração das crianças na escola. Tem óleos que ajudam bastante. Há mesmo fórmulas já criadas nesse contexto que ajudam muito. Hiperatividade também. Tudo aquilo que são situações que tu possas achar complicadas, nos óleos tu encontras uma solução. E quanto mais persistente tu fores, mais rápido vai ser a ação. Existem imensos testemunhos de diversas situações de mães com crianças com determinadas situações limitantes que acabam por ir tendo melhorias, ou há um exemplo que eu me lembro de um vídeo que eu vi de uma mãe que tinha uma filha com 4 ou 5 anos que ainda não falava, e conheceu os óleos da doTERRA e começou a trabalhar com um deles, neste caso foi o DDR Prime. E a senhora disse, ok, pronto, não perco nada com isso, a menina andava a fazer terapia da fala, a menina fazia uma data de terapias, por que não começar a aplicar diariamente na zona aqui da garganta, e vamos ver o que é que isto dá. A verdade é que um mês depois
A senhora fez anos e estavam todas a cantar os parabéns. Portanto, a menina nem não cantarolava, a menina não emitia qualquer tipo de som, se bem me recordo do testemunho que eu vi, porque eu não conheço pessoalmente. Um mês depois a senhora estava a festejar o seu aniversário e estavam a cantar os parabéns, todos em família, e a menina começa a cantar os parabéns para a mãe naquele dia. Melhor prenda do que aquela a mãe não poderia ter. Possível. E é como ela diz, andou há anos a fio em terapias, terapia da fala e não sei o que mais, e conseguiu aqui um resultado com os óleos. Portanto, os óleos têm um poder de ação muito, 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 muito grande. E eu acho que as pessoas devem ter em consideração isso. Sem dúvida. Para alguma dúvida, se procurarem nas redes sociais, a Susana tem sempre qualquer coisa, fala sobre isso e há explicação. E se quiser, é só ligar para lá e tirar as dúvidas sobre os benefícios dos óleos essenciais. Nós voltamos já a seguir, depois de um curto intervalo. Até já.